Fala galera, beleza? Seja muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Tony Júnior e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre uma parada que muitas pessoas me pediram aqui, perguntaram, entrando aqui nos ajustes, indo até bateria, saúde e carregamento, carregamento otimizado de bateria. É isso mesmo. Hoje eu vou explicar para você aqui que está neste vídeo por que eu não utilizo, não deixo ativado aqui o meu carregamento otimizado no iPhone 14 Pro e também em outros dispositivos que eu uso. Primeira coisa que eu vou contar para você aqui é que isso aqui é uma opção particular, beleza? Isso aqui é uma opção minha, então não significa que você deve fazer esse procedimento, só faça se realmente valer a pena. Vou explicar aqui para você por que eu não uso o carregamento otimizado, ok? Mas isso aqui é uma coisa do meu uso, do meu cotidiano, do meu dia a dia, da minha, da minha rotina aqui que eu faço para o meu dia a dia, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre o carregamento otimizado no iPhone. Ele apareceu lá no iOS 13, basicamente, né, em versões superiores, e basicamente o iPhone, ele aprende a rotina que você segue nos dias, aí no seu dia a dia, para você carregar o seu iPhone, podendo preservar e aumentar a vida útil da sua bateria. Então, bateria é um assunto polêmico, beleza? Polêmico em vários grupos, grupo do WhatsApp, grupo no Telegram, pela internet, pelo YouTube, rola em tudo quanto é lugar aí essas informações, né, sobre como aumentar a vida útil da bateria, como ter um maior desempenho sem danificar tanto a bateria. Então, esse é um assunto bem polêmico, mas que eu vou tentar explicar aqui para você neste vídeo. A vida útil da bateria está relacionada à idade química, né? Não tem mais aquela parada antiga nos dispositivos primórdios, né? Que você tinha que ficar carregando seu iPhone até 100%, depois deixar ele carregando, nunca tirar antes dele atingir aí 100% de bateria. Esse mito ainda é muito forte ainda, muitas pessoas, mesmo hoje em dia, ainda comentam sobre isso, se deve carregar o iPhone pela primeira vez até 100%, porque pode dar problema na bateria, e outros que usam a bateria um mês e já cai ali, a capacidade máxima de bateria cai para 99, 98, tem outros que usam aproximadamente um ano e meio, fica em 100%, depois cai para 99%, e aí a cada atualização ele vai fazendo, a Apple vai mandando um recálculo e a bateria vai degradando. Então cada um tem o seu modo de uso, tem o seu cotidiano, ok? Só que a bateria sofreu por várias atualizações, vários processos, e isso, hoje em dia, a bateria melhorou. A bateria tem uma composição de lítio, então não tem mais esse problema de você carregar até 80, 70, 60%, que não vai te dar. Isso não vai degradar ou não vai danificar o seu iPhone e nem a sua bateria. Beleza? Então a vida útil da bateria está relacionada à idade química, que é muito mais do que o tempo transcorrido desde que a bateria foi fabricada. A idade química da bateria é definida com base em uma combinação complexa de vários fatores, certo? Incluindo histórico de temperatura e padrões de carregamento. Então, conheço muita gente que joga carregando o iPhone e aí não tem bateria que aguente, ela vai degradar e vai gastar muito rapidamente porque tá mandando carga, tá jogando, tá demandando ali tela ligada, tela acesa, processamento, o aparelho vai esquentar e com isso vai degradar a bateria mais rapidamente. Isso é um fato, beleza? Isso aqui não sou eu que estou falando, você pode ver no site da Apple, e isso vai degradar a sua bateria mais rapidamente. Conforme as baterias de íon lítio vão envelhecendo, o volume de carga que pode reter diminui. É como eu falei, você vai usando, é igual pneu de carro. Eu faço uma analogia básica com pneu de carro. Você não quer gastar o pneu do carro, você não roda com ele. Mas se você rodar com o carro, basicamente, automaticamente o pneu vai ser gasto, assim como a bateria não vai durar para sempre. Se você não quer usar, não quer que a sua bateria degrade, coloca o iPhone na gaveta, deixa ele quietinho lá e não usa, que ele não vai gastar, não vai degradar a bateria, beleza? Vai demorar mais para degradar, é claro, né? Degradar, ela vai acabar degradando de uma forma ou outra. No iOS 13 ou posteriores, trazem o carregamento otimizado de bateria, desenvolvido para reduzir o desgaste da bateria e melhorar a vida útil dela, certo? Para isso, esse recurso diminui o tempo do iPhone
em que ele passa totalmente carregado. Quando esse recurso está ativado, quando você entra aqui nos ajustes, deixa essa opção aqui lá em saúde e carregamento, né? Saúde da bateria e carregamento, você ativa essa opção aqui, o que acontece? O iPhone demora mais para carregar. Ele vai atingir um pico ali até 80%, e esses últimos 20% que fica, quando ele fica ali mostrando 80% de carregamento, esses últimos 20% ele demora um pouco mais para chegar, entendendo a sua rotina. Então, como é que funciona? Digamos que você carrega o iPhone sempre quando você vai dormir. Você coloca ali entre 11 horas, meia-noite para carregar, e aí ele vai com uma carga, ele vai mandando cargas ali até 80%, certo? Num certo período ali de tempo, e aí quando você está perto de acordar, ele joga o carregamento total do seu iPhone para 100%, entregando para você no dia seguinte o seu iPhone totalmente carregado. Beleza? Então o iPhone ele usa o aprendizado da máquina, né? Ele usa machine learning para entender a sua rotina, o seu carregamento todos os dias. E aí o carregamento ele é otimizado, né? Ele é ativado e otimizado apenas quando o iPhone prevê que você vai deixar ele conectado a um carregador por bastante tempo. O objetivo do algoritmo, nesse caso é da machine learning, é garantir que o seu iPhone esteja carregado quando for desconectado. Ou seja, como eu falei, quando você estiver acordando, aí ele já vai estar carregado em 100%, porque o aprendizado da máquina ele vai entender que naquele período que você não está usando, ele vai mandar cargas ali, beleza? Cargas lentas, né, até atingir 80%, e aí nos últimos 20% ele vai dar um gás ali para carregar o seu iPhone totalmente. O carregamento otimizado, ele é ativado por padrão quando você configura o iPhone depois da atualização no iOS 13 ou posteriores. Né? Então ele já vem ativado por padrão essa opção. Beleza? A Apple já pensa nisso para poder, já te ajuda, né? Inclusive para você poder preservar a autonomia da sua bateria. E aí você, se quiser, você pode entrar aqui e desativar. Por isso, galera, então, com base em tudo isso que eu expliquei para você agora, é por isso que eu não uso. Por quê? Porque eu trabalho no escritório, eu estou a todo tempo com alguma dock aqui com o iPhone carregando, eu estou fazendo alguma tarefa com o iPhone, mas eu já coloco ele para carregar, ou eu estou fazendo algum outro tipo de tarefa na sequência, mas depois eu já coloco ele ali numa base de carregamento para ele carregar também por indução. Então eu estou sempre mandando cargas ali para o meu iPhone e eu não vou ficar sem bateria, ok? À noite também a mesma coisa, depois que eu termino de usar o meu iPhone, geralmente eu coloco ele para carregar. Então, como eu estou carregando o meu iPhone o tempo todo, basicamente, né? Eu estou usando, mas estou carregando o iPhone o tempo todo, porque também eu tenho aqui os meus afazeres do escritório. Então, eu deixo esse modo de carregamento otimizado, até porque a máquina, né, o aprendizado da máquina, nesse caso, ia falhar com o meu uso, né? Para o meu uso no dia a dia, ele ia falhar, porque a todo tempo eu estou carregando o meu iPhone e a todo tempo o meu iPhone está com bateria. Beleza? Quando o carregamento otimizado ele está ativo, uma notificação na tela de bloqueio indica que ele estará totalmente carregado. Ele vai apresentar para você ali uma previsibilidade, né, carregamento agendado para ser concluído, e aí vai mostrar para você ali o horário aproximado desse carregamento. Então, olha só, e falando um pouquinho aqui sobre o carregamento otimizado não estar habilitado, beleza? O carregamento otimizado, se ele não estiver habilitado no seu iPhone, ele traz alguns possíveis problemas. O recurso não é ativado quando o hábito de uso do dispositivo varia, por exemplo, durante uma viagem, né? E por isso alguns ajustes de localização devem estar habilitados para que o carregamento otimizado seja ativado. Então você indo lá nos ajustes, ok? Indo aqui nos ajustes, depois em privacidade e segurança, serviços de localização, ok? E aqui em serviços de localização você deixar ativado, isso aí ele também vai dar uma prejudicada quando você estiver em alguma viagem, o carregamento otimizado ele não vai funcionar tão perfeitamente assim. Até porque o carregamento otimizado ele foi desenvolvido para ser ativado apenas em locais em que você permanece bastante tempo. Então, quando você estiver em viagens, em deslocamentos, quando essas opções lá em serviços de localização estiver ativada, o carregamento otimizado ele não vai trabalhar adequadamente. Beleza? O carregamento otimizado, ele precisa de pelo menos 14 dias para aprender os hábitos, né? A machine learning, o aprendizado da máquina precisa de pelo menos 14 dias para aprender aí os hábitos de carregamento,
portanto, ele não funcionará antes desse período, ok? Então, ele precisa desse tempo para poder funcionar adequadamente. Além disso, o iPhone precisa receber pelo menos 9 cargas aí de 5 horas, mais ou menos, em um determinado local, ou seja, é como eu falei, ele vai entender a sua rotina primeiro, para depois começar a trabalhar esse carregamento otimizado. Então ele precisa aí pelo menos de 9 cargas de 5 horas ou mais em um determinado local para que o carregamento otimizado fique otimizado aí no seu iPhone, beleza? E eu vou deixar o link sobre essa matéria também, que eu estou comentando aqui com você, e sobre o meu uso do carregamento otimizado aqui no dia a dia, beleza? Para você poder ter uma leitura aí sobre essas informações. E aí eu quero saber aí agora a sua opinião, né? Eu quero saber sobre o seu uso no dia a dia. Comenta aqui embaixo. Você usa o carregamento otimizado aí por padrão no seu dispositivo, no seu iPhone, ou você deixa o carregamento otimizado desativado no seu iPhone? Comenta aí embaixo que eu quero saber, beleza? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça aí de carimbar o seu like, inscrever-se no canal. Tamo junto, forte abraço, valeu, fui!